Hoje a gente vai falar sobre a construção e a manutenção de uma carteira de investimentos, desde reserva de emergência até como você, depois de fazer sua carteira, como colocar o dinheiro e como controlar a quantidade de dinheiro que vai em cada ação. O foco principal da aula vai ser o buy and hold, que eu estou chamando aqui em português de compra progressiva. Mas a gente vai escolher aqui então o buy and hold, que pode não ser o melhor no retorno, mas ele é o mais seguro, com um retorno praticamente garantido no longo prazo. Daquele 100% que a gente tinha, coloquei lá 27% pela minha idade em renda fixa, sobrou 73%. Chama esse 73% agora de 100%. Outra conta agora. Da renda variável, onde você vai colocar ações, fundos imobiliários. Qual que é a diferença entre eles? Um fundo imobiliário, ele é como se fosse investir num imóvel físico. Você não precisa ter 500 mil reais para comprar um apartamento. Você só precisa ter 100 reais para juntar aí 500 pessoas e todo mundo dando um pouquinho. Você compra esse apartamento e o aluguel é pago percentualmente para cada um conforme o quanto contribuiu. As ações têm mais variabilidade de resultado, enquanto que os FIs são um pouquinho mais previsíveis. Se a gente for comparar o IFIX, que é o índice relativo aos fundos imobiliários, com o Ibovespa, que é o índice das ações, a gente vai ver que nos últimos 10 anos o IFIX está ganhando. Então tem muita gente que fala que não gosta de investir em fundo imobiliário porque ações rendem mais no longo prazo, só que existem períodos em que o fundo imobiliário rende mais. Quais são as vantagens dos FIs? Tem períodos então que ele performa melhor do que as ações e ele mensalmente tende a pagar um dividend yield maior do que as ações, como se fosse um aluguel mesmo. Só que um aluguel muito previsível, porque você lá com o seu apartamento, às vezes o seu inquilino chegou numa crise e ele vai embora. Aqui a gente está falando de empresas gigantes que alugam galpões e escritórios para empresas gigantes. Então, a chance delas perderem todo o seu dinheiro e numa crise irem embora é muito menor. Por serem sólidos, por serem construções físicas, os FIs têm mais confiabilidade de resultado, só que ao mesmo tempo não tem as grandes variações que tem nas ações. Como são um pouquinho mais seguros, você pode começar seus aportes focados em FIs para tatear o mercado, não é o que eu vou ensinar aqui, ou você pode ser mais arriscado e começar os seus aportes 100% em ações aí, e migrando aos poucos para as FIs. Eu acho que quanto mais velho eu ficar, mais FIs eu vou ter, porque eu quero que seja pago ali, eventualmente eu quero que ações e FIs paguem o meu viver. Você vai colocando dinheiro, comprando cada vez mais ativos, para chegar um dia em que o pouquinho do lucro que eles pagam para você, o 0,5% que eles pagam para você por mês, vai pagar suas contas do mês. E isso é independência financeira através do buy and hold. Determinada a sua porcentagem, você vai agora então ver quais ações e quais FIs você vai querer na sua carteira. Existe todo tipo de ação. Vou listar aqui os setores para vocês. Financeiro, tipo bancos, energia, saneamento, varejo, seja varejo de vestuário, varejo de eletroeletrônicos, comidas, bebidas, por exemplo, a Ambev, seguradoras, indústria, comunicações, construção civil, educação, agropecuária, commodities, que seria lá petróleo, gás, celulose, papel, minério, saúde, tecnologias e serviços, que é muito mais forte nos Estados Unidos do que aqui, e imobiliária. Nos FIs, nós temos também várias áreas, listando aí os FIs de papéis, que são aqueles lá que não investem em imóveis em si, eles emprestam dinheiro e emprestam dinheiro para condições muito melhores do que você teria condição se você fosse uma pessoa física. Existe uma divisão então de FIs bem clara, que é papéis e tijolo. Um fundo de papel só investe em outros fundos ou empresta dinheiro para os outros. E um fundo de tijolo é a compra lá do imóvel físico, o que é menos arriscado. Dos imóveis físicos, então, de tijolo, temos galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, escritórios, hospitais, faculdades, agências bancárias, residenciais, desenvolvimento, que seria quando você compra um terreno, constrói alguma coisa ali e aí vende, são como se fossem construtoras mesmo, compra um espaço para desenvolver neles e vender por um preço acima do que pagou. Para te ajudar aí no número, quantas ações que eu tenho que ter? Vários estudos foram feitos, vou pedir para o Heitor colocar, que existem vários estudos que mostram como que eu posso diminuir esse risco. Você estar exposto em várias áreas diferentes, mas também diversificando a sua carteira. Diversificar é ter entre 8 e 16 até 20 ativos. Mais do que isso, a gente chamaria de pulverizar a carteira. E
E por que é importante não pulverizar a carteira? Porque você não sabe qual dos seus ativos, qual das suas empresas que você escolheu é a que mais vai brilhar no longo prazo. Então não tem por que você colocar 1% em cada uma e aquela que brilhou saiu de 1% para 5%, que é uma baita valorização, mas ela estava muito pouco representada na sua carteira. E por que não menos do que 8 ativos? Porque aí a gente está falando do outro lado. Ao invés daquela empresa sua valorizar, ela quebra. Tá, eu tenho 5 empresas, de 20% ela vira 0. E aí? Você perdeu 1/5 do que você tinha investido. Então tem que sempre a gente ter na cabeça a possibilidade do risco. Você tendo entre 8 e 20 ativos, você vai garantir que você vai estar exposto às valorizações sem estar tão exposto aos riscos. E isso é bem demonstrado nos estudos. Feito isso, você agora vai determinar qual porcentagem em cada uma das ações e em cada um dos FIs você vai ter na carteira. Porra, Henrique, mas tá ficando complicado demais isso aí, eu sei. Mas é tendo um plano que você vai conseguir organizar a sua carteira e focar no longo prazo, que é a sua aposentadoria. Por exemplo, eu decidi que eu vou ter 50% em ações e 50% em FIs. Eu gostei ali de 5 FIs, então 10% em cada um, e eu gostei de 10 ações, 5% em cada uma. Ou você pode ponderar as suas escolhas. Por exemplo, eu acho que essa empresa aqui, ela realmente é muito boa, ela com certeza vai estar no Brasil daqui 40 anos, então eu quero que ela tenha uma porcentagem maior na minha carteira. Eu recomendo que vocês ponderem isso, mas eu recomendaria que vocês nunca ultrapassassem ali 2 vezes do que a menor, para evitar aquela pulverização e você não se valorizar com a menor. A forma como eu faço eu não pondero os FIs, porque eles são muito similares, mas nas ações eu gosto de ter um ponderamento bem feitinho. Boas ações, peso 2. Ótimas ações, peso 3. E a melhor ou as 2 melhores eu coloco peso 4 na minha carteira. Você definiu então as porcentagens, exatamente, tá a sua lista ali na frente de quanto você vai querer ter em cada uma dessas empresas. O que você vai fazer agora? Começar a colocar seu dinheiro, porque agora você tem um plano para seguir. Começar a colocar então mensalmente seu dinheiro de 3 em 3 ativos aí. Por exemplo, compra 2 ações e um FI por mês, mas lógico que junto colocando uma parte do seu dinheiro em renda fixa e já tendo deixado a sua reserva de emergência lá atrás. Eu diria que no mínimo você compra 2 ativos diferentes por mês, para que em 6 meses, em 1 ano, você já tenha comprado todos os ativos que você se programou para comprar. As ações que você comprou em janeiro podem ter rendido já até dezembro. E uma das ações que você falou assim, essa aqui vai ser a última que eu vou comprar, ela pode ter rendido nesse ano e você não estava exposto nela. Então, vai comprando de 2 em 2, 3 em 3. No máximo, eu diria que você pega o seu total de número de ativos, por exemplo, tenho 18 ativos. Divide por 6 meses. Então, vai colocando ali 3. Então, vai colocando ali de 3 em 3, para que depois de 6 meses você já comprou pelo menos uma ação de cada um dos ativos que você queria ter na sua carteira. Quando você chegar então no final desse período de 6 meses, que você conseguiu comprar pelo menos uma ação de cada, você tabela. Qual que eu comprei menos, qual que eu comprei mais, qual que está menos valorizado. Então você vai estar sempre mais ou menos rebalanceando a sua carteira com os seus aportes mensais. Outra coisa que eu também recomendaria é, quando você chegar em 50% das ações que você já comprou, você parar, reavaliar toda a estratégia e reavaliar todos os ativos que você já comprou. Quando você parar na metade dos seus aportes ali, para refletir em cima das ações que você já comprou, ou então às vezes tem uma nova ação que você quer começar a comprar, tenha muito cuidado ao vender. Se você confia na empresa, confia na gestão, avalia muito bem antes de vender. Mas se você se decepcionar, como eu me decepcionei em algumas, venda. E aí, quando você for incluir uma nova ação, trata ela como prioridade. Você está atualmente com 0% nessa ação, você quer chegar em, 5% para sua carteira, você vai tratar ela como prioridade. Todo mês não tem que colocar dinheiro nela, mas eu diria para você não colocar todo mês o dinheiro na ação nova. No máximo 2 vezes seguidas. Então, 2 vezes seguidas na ação nova, no outro mês faz o rebalanceamento sem pensar nela. E aí, nos próximos 2 meses, de novo 2 vezes na ação nova. E depois rebalanceando nas outras sem contar ela. Uma alternativa é você... eu sempre invisto em 4 ações no mês. Então coloca essa nova ação, uma dessas 4 em todo mês, fixa, né? Ou então coloca ela ocupando 2 espaços, para que você vá colocando mais dinheiro nela sempre. A gente falou sobre como é a compra progressiva partindo do zero. Como seria se a gente pensasse do X? Eu já tenho 1 milhão. Como que eu faço para investir se eu já tenho um grande monte? Eu diria para você investir 10% por mês. Eu conversei com o tio Uli, ele acha que é 5% ao mês que você teria que colocar. Mas eu acho que 10% faz mais sentido para que
dentro de um ano você tenha colocado todo o seu capital e você, de novo, não perca o rendimento desse ano. Como que eu sei se eu tenho uma quantidade grande, uma quantidade X? 20 vezes o aporte eu diria que é uma quantidade X. Então, eu vou colocar R$1.000 por mês. Se você já tem R$20.000, além desses seus 1.000, faça isso, colocar 10% por mês. Se você tem menos do que 20 vezes o seu aporte mensal, eu diria para você colocar aí 3 vezes o seu aporte por mês. Então, eu vou colocar 1.000 por mês, eu tenho 5.000, então coloca 3.000 no primeiro mês, que é 2.000 do que você já tinha, mais 1.000 do seu aporte, no outro mês 2.000 mais 1.000 do seu aporte, no outro mês 1.000 mais 1.000, e aí depois vai continuar sendo 1.000. Você conseguiu colocar aí o dinheiro que você já tinha reservado. De novo, quando você chegar em 50% do dinheiro que você colocou na bolsa, reavalia tudo. Porcentagens, qualidade dos ativos, quem eu quero para minha vida mesmo ou não, quem eu não quero mais para minha vida. Reveja tudo, sua estratégia inteira, e depois continua com os outros 50%. Não deixe o seu futuro sem estar cuidado. Vamos então para os exemplos. Exemplo 1. Uma pessoa que tem R$10.000 reservados e vai colocar R$600 por mês. Vamos fazer todas as contas. Quanto que gasta de aluguel, gasto no mínimo R$1.000. As compras da casa com o pessoal R$700. O total mensal dessa pessoa é R$3.000. E os meus gastos e os gastos anuais dessa pessoa são ali R$4.000. No exemplo 1, vamos considerar que essa pessoa seja conservadora. Então, R$3.000 por mês, ela vai querer fazer uma reserva de emergência para 12 meses, seriam R$36.000. O anual de R$4.000. A reserva de emergência dessa pessoa é 40.000. No ritmo atual, ela não tem 40.000 e só vai conseguir 30.000 daqui 4 anos. E agora? Agora é hora de você rever os seus gastos, rever os seus ganhos. Tem como você ter outra fonte de renda? Começar a fazer bico, abrir o aplicativo do Uber e começar a ir para o trabalho, voltar do trabalho, fazendo Uber no caminho, ou então quem mais na sua casa pode ajudar. Veja se tem alguma possibilidade de você aumentar seus aportes. Reveja sua fonte de renda ou espera os 4 anos. Teria parado por aí. Então vamos considerar o mesmo exemplo, o exemplo 1 de alguém que joga arriscado agora, com os mesmos valores, 10.000 que já tem e R$600 por mês. O mensal seria 3.000 vezes 3 meses, R$9.000, e o anual seriam 4.000, mas como a gente só quer ter reserva de 3 meses, 1/4 de um ano, então, R$1.000. Total da reserva de emergência, 10.000. Ou seja, pega os seus 10.000, põe na reserva de emergência e daqui para frente você pode começar a investir. Definir então 25% em renda fixa, 75% em renda variável e dentro da renda variável definir 90% em ações e 10% em FIs. Os valores então que eu teria para colocar por mês, pensando nos meus R$600, são R$150 em renda fixa, R$405 em ações e R$45 em FIs. Esse rapaz, então, foi lá, estudou e, eu gostei desses ativos aqui. Beleza, então eu selecionei aí 9 ações e 4 FIs, um total de 13 ativos, está entre 8 e 20. Bem diminuído aí o seu risco mercado e você não está pulverizado e nem muito arriscado. Vou abrir então minha conta numa corretora sem taxa, pensando aí que cada vez que você faz uma transação paga R$12, você vai estar perdendo aí 2%. Você viu que na prática você teve que diminuir a quantidade que você investiu em ações nesse mês e aumentar a quantidade que você investiu em FIs e também ficou um pouquinho menos lá na renda fixa. Tudo bem, porque ao longo do tempo não vai ser exatamente 150, 450 que você vai conseguir colocar. Você vai adaptar o que você tinha planejado para a prática, distribuindo o seu dinheiro dessa forma. Em Tesouro IPCA, 2 ações e um FI, ficou R$ 596,87, que foi o quanto você investiu nesse primeiro mês. Levando dessa forma, você vai conseguir completar o seu plano longo aí de 6 meses, checando sempre quando chegar na metade. Então, a gente falou do antes, que é reserva de emergência, a gente falou o durante, que é saber como começar a plantar suas sementes, e agora a gente vai falar do depois, como cuidar da sua carteira. Agora, eu recomendo que todo mundo tenha uma tabelinha no Excel, porque ele é excelente. O melhor programa e talvez até o mais acessível. Aí, a maioria das pessoas vai ter ou o Excel ou alguma coisa muito parecida no computador já instalado. E nesse exemplo, eu vou aproveitar para colocar como eu fiz com a minha carteira no mês passado e sobrou um dinheiro a mais, então eu consegui equilibrar minha carteira. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz isso. Então, na época eu tinha aqui o controle de quanto valorizou cada ação e quanto desvalorizou cada ação desde que eu tinha comprado. Só que agora eu deletei isso aqui porque para o longo prazo preço e valorização não importa. E aí vocês veem que
a quantidade de ações que eu tinha em cada um desses ativos aí, qual era o resultado, que essa parte eu já até tirei da minha tabela, mas no print screen da época pegou, qual a porcentagem atual que está, qual a porcentagem que eu quero chegar, e aí vocês podem ver que eu tenho os pesos 2, os pesos 3 e os pesos 4 na minha carteira, que na verdade o peso 4 tem uma ação só, e o DP atual seria o desvio padrão, então o quanto a porcentagem do atual está em relação à minha porcentagem alvo. E aí fica fácil de você ver que aquelas últimas 5 ali estão faltando investimento, e aquela do meio ali, aquela ali que está com desvio padrão de 1,77, é a que mais está alocado o meu dinheiro sem precisar. Mas, como a gente nunca vende, a gente pode usar essa que está mais acima como referência. Olha no próximo slide. Eu não vou vender essa aí que está com a porcentagem muito maior do que deveria. Então o que eu faço? Eu considero ela o total. Então eu pego o meu maior desvio padrão, vejo qual a porcentagem eu quero que ela seja, vejo quanto dinheiro eu tenho nela investido e assim eu consigo calcular proporcionalmente qual o tamanho da carteira que eu tenho que ter para diminuir esse 1,77 para 1, para transformar a minha porcentagem atual na porcentagem alvo. E aí eu coloquei uma forma aqui do próprio Excel, já me dá de graça, né, já me dá calculado aqui o aporte sugerido. No próximo slide aqui então vocês podem ver que eu me baseando naqueles números, naqueles aportes sugeridos, então eu decidi investir, eu tive um dinheiro a mais aí, felizmente, para investir. Então deu esse aporte aí de R$ 13.700, que está bem longe do que eu coloco todo mês normalmente. E comprando essas ações, a nova porcentagem ia estar muito mais próxima. Veja aí nos desvios padrões já somados com o aporte, ficou tudo muito mais próximo de 1. Então, colocando a quantidade de dinheiro aí que está na tela, de R$ 3.748,20, comprando essas ações aqui, eu vou chegar num balanceamento muito melhor para a minha carteira, que foi o que eu fiz. Vamos agora então para o exemplo 2. Um rapaz já de meia idade que tem 1.200.000 que ele está deixando na poupança, conseguindo separar por mês aí R$8.000. Então a gente entende que essa pessoa ganha aí R$17.500 por mês, que R$8.000 está sobrando, que é o que ele pretende investir sempre. Os anuais, somando tudo, é uma pessoa que está se precavendo bem, deu R$18.000 para pagar tudo que ela tem que pagar. Nesse exemplo, ela vai ser uma pessoa moderada. Então, o mensal, 9.500 para 9 meses, eu vou colocar 85.500, e o anual, 18.000 vezes 3 quartos, que seria 9 meses, né? 3 quartos de um ano, R$12.000. Total da reserva de emergência, 97.500, vamos arredondar aí R$100.000 de reserva de emergência, que vai colocar onde? Pode ser na LCI, né? Menos de 250.000, está protegido pela FGC, rendeu um pouquinho mais aí do que a taxa Selic, né? 1.100.000 é maior do que 20 vezes meu aporte, então a gente vai de 10 em 10% colocar esse dinheiro. Define também que vai ser 50% renda fixa e 50% renda variável, porque eu já tenho um pouquinho de idade, eu quero ver o dinheiro entrando e vou pegando esse dinheiro, vou reinvestindo, uma parte usando para pagar uma conta ou outra. Já tô pensando nesse sentido. Vou colocar então 30% em stocks. O que é stocks? Ações nos Estados Unidos. 30% em ações, 20% em REITs, os FIs americanos, e 20% nos FIs aqui. O aporte mensal então de 118.000 vai ficar 59.000 num fundo de renda fixa. Ele quis colocar em fundo de renda fixa, não vou brigar com ele, eu não colocaria. 17.700 em stocks e ações e 11.800 em REITs e FIs, seguindo as porcentagens aí. Eu estudei e lá nos Estados Unidos eu gostei desses aqui. São essas aí as empresas que eu gostei nos Estados Unidos. E você vê aí que só tem nome conhecido, né? Você pode investir nisso, cara. Bolsa de valores é um absurdo. Então, gostei desses. São 11 stocks e 6 REITs que eu quero investir. Então, 17 ativos lá nos Estados Unidos. No Brasil, eu gostei dessas ações aqui. Você viu que esse aí está indo atrás de muito mais ativos do que o normal. 19 ações e 6 ativos aqui no Brasil, então, dando um total de 25 ativos. Mais os 17 ativos americanos, total de 42 ativos, divididos para você conseguir em 6 meses colocar pelo menos um real em cada um deles. Você tem que investir então em 7 ativos por mês. Vamos dar uma média aí de colocar dinheiro em 3 ações, 2 estoques, 1 FI e 1 REIT em cada um desses 6 meses, além da renda fixa. Abri 2 contas taxadas, porque 0,2% do que eu vou aportar, então compensa para mim. Porque duas corretoras, porque uma corretora tem que ser no Brasil e outra nos Estados Unidos, né? No primeiro mês, o meu aporte foi
R$59 mil em fundo de renda fixa, 5.900 em uma das ações que eu escolhi, 5.900 em outra, 5.900 em outra, 8.850 num estoque, 8.850 no outro estoque, 11.800 no FI, 11.800 no REIT, somando tudo isso, R$118 mil, que era o que eu queria colocar. Depois de 5 meses aportando desse jeito, eu parei, por quê? Porque agora eu consegui chegar na metade daquele meu 1.100.000 lá. Eu revisei toda a minha estratégia, eu decidi colocar mais 2 empresas americanas e tirar uma ação brasileira ali que eu acho que não vai não. E aí, passados mais 5 meses, completei meus 10 meses de aporte do que eu tinha antes reservado, e daqui para frente eu vou colocar R$8 mil por mês, usando o Excel excelente para controlar e me ajudar a mostrar qual ação, qual estoque, qual FI, qual REIT e qual fundo de renda fixa, qual a hora de colocar seu dinheiro em cada um deles. Esse último exemplo aí foi bem complexo, mas é a forma como eu fiz, me programei e tenho colocado assim nos meus investimentos desde que eu comecei. E mesmo assim, eu achei que faltou um pouco de organização da minha parte. Então, quanto mais planejamento você conseguir ter antes, menos surpresa e decepção você vai ter depois. Lembra que é você tomando conta do seu futuro financeiro e da sua família. Não é brincadeira.